Senhor dos exércitos, o céu e a terra estão cheios da tua glória. Hosana nas alturas, aleluia. Poderoso e eterno Pai, supremo Criador do céu, da terra e do mar e de tudo quanto neles há. E assim o Senhor está permitindo que exatamente agora, domingo, às 10 para as 6 de domingo, 14 de setembro, eu esteja aqui para glorificar o teu nome através da pregação da tua palavra. Te peço capacitação e te peço que o Senhor sensibilize as almas, mente, espírito e coração de todos os ouvintes para receber a tua palavra, para que assim possa fazer o que te apraz e que os inimigos de Deus batam em retirada em nome de Jesus. E um bom dia a todos. A palavra de hoje está situada no livro, vários livros. Vamos começar por João 16. João 16, versículo 7, a partir do versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, pessoal, não crê no Senhor Jesus Cristo, não crê no amor de Deus, conforme está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê. Enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso se torna um pecado. Imagine só, Deus que o seu tamanho amor mandar o seu único Filho para morrer por um povo ainda pecador, e a pessoa não crê e permanece vivendo como quer viver, né? E ainda se acha filho de Deus e não é filho de Deus. Filho de Deus são os que se convertem, se entregam a Jesus Cristo, confessando como seu único e suficiente Salvador. Conforme está escrito lá no livro de Lucas, há festa no céu por um pecador que se arrepende. Vamos falar primeiro sobre Lúcifer, sobre o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo, ele já foi julgado e já tem um fogo eterno preparado para ele. Olha só o que acontece, ó. No livro de Mateus capítulo 25, está escrito. E quando Mateus capítulo 25, versículo a partir do versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora eu vou pular para o 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha o que é que está preparado para o diabo e seus anjos.
E o 46 diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, pessoal, o castigo eterno é esse: o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem. Mas infelizmente lá em Apocalipse, em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 12, para abreviar. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E devolveu o mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno devolveram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, pessoal, Deus não quer que nenhuma alma seja lançada no lago de fogo. Por isso que Jesus não chegou ainda. Está dando mais um tempinho a você, querido e amado ouvinte. Está te dando mais uma oportunidade. Hoje ainda é uma oportunidade. Você sabe o que acontece quando o pecador se arrepende e entrega a sua vida a Jesus? Está aqui no livro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, queridos e amados ouvintes, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu. Assim como hoje na terra está tendo festa dos terríveis pecados. Uma abominação terrível. Deus criou o homem, para ser a imagem e semelhança dele, para ele ter uma mulher, formar uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus com o caráter de Cristo. O que é que eles estão comemorando hoje? A extrema devassidão. Vamos ler aqui no livro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, do 18 ao 32 diz assim: a idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza
e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importassem de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que as fazem. Então, pessoal, hoje está tendo festa no inferno. Satanás hoje está comemorando essa passeata chamada passeata da viadagem, sei lá como é que chama, esqueci. Satanás, porque o homem que deita com outro homem, ele está glorificando a Satanás, já está se condenando, se auto-sentenciou, ele se condena. O inferno já está lá de boca aberta e o lago de fogo, porque tem pessoas no inferno, como diz aqui no capítulo 20 de Apocalipse, que o inferno vai devolver seus mortos para julgamento. Tem pessoa no inferno que vai escapar. Mas a pessoa que está, um homem que casa com outro homem, maluco, imagine só, na época de Moisés era apedrejado. Mas na época de Cristo agora é a morte espiritual. Já estão mortos. Mas Deus está com a sua infinita misericórdia segurando Jesus mais um pouquinho. Então ainda hoje há tempo de você entregar a sua vida a Jesus. Conforme está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus vos abençoe e vos dê um excelente domingo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação.